O sol já começava a se pôr quando Sebastião contemplou seu velho amigo Trovão, pastando tranquilamente no campo verdejante. O cavalo negro reluzente, com sua crina esvoaçante ao vento, parecia alheio às preocupações do mundo dos homens. Sebastião sorriu, sentindo uma onda de satisfação percorrer seu corpo cansado. Trovão havia sido seu companheiro fiel durante quase 15 anos, salvando-o em momentos críticos, acompanhando-o nas longas jornadas e estando presente em cada fase importante de sua vida. "Tá vendo só, meu velho?", sussurrou Sebastião, aproximando-se devagar do animal. "Passamos por poucas e boas juntos, não foi?" O cavalo ergueu a cabeça ao reconhecer a voz familiar, os olhos profundos fitando o dono com o que parecia ser reconhecimento e afeto. Sebastião acariciou seu pescoço, sentindo a textura macia do pelo sob seus dedos calejados. As marcas do tempo estavam ali, tanto no homem quanto no animal, mas o vínculo entre eles permanecia intocado, como se o tempo não pudesse alcançar algo tão profundo. A fazenda de Sebastião não era grande nem luxuosa. Era um pedaço de terra modesto que ele havia herdado do pai, que por sua vez o recebera do avô. 3 gerações de suor e trabalho árduo impregnados em cada centímetro daquele solo. A casa de madeira, com seu telhado de barro e a varanda desgastada, contava histórias de noites de tempestade, manhãs de colheita e entardeceres como aquele, tingidos de laranja e promessas de um novo dia. Em meio a essa simplicidade, Trovão era praticamente uma lenda na região, não apenas pela beleza imponente, mas principalmente por sua velocidade e resistência impressionantes. Muitos criadores já haviam demonstrado interesse pelo animal ao longo dos anos, oferecendo quantias que para alguns seriam tentadoras, mas para Sebastião, nenhuma soma poderia pagar o valor de um amigo. "Pai!", chamou Mariana, sua filha de 17 anos, correndo em direção ao estábulo. "Tem um carro chegando. Parece ser aquele homem da cidade grande de novo." Sebastião respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos com um gesto de cansaço. Sabia exatamente de quem se tratava. Ricardo Mendonça, empresário bem-sucedido de São Paulo, proprietário de um aras famoso e habituado a conseguir tudo o que desejava. Nos últimos meses, ele havia aparecido 3 vezes em sua propriedade, determinado a adquirir Trovão para seu prestigioso criadouro. "Vou lá ver o que ele quer dessa vez", respondeu Sebastião, ajeitando o chapéu surrado sobre a cabeça. "Você fica de olho no Trovão, tá certo?" Mariana assentiu, os olhos escuros refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Ela conhecia bem o apego do pai àquele cavalo. Afinal, havia crescido vendo os dois como uma dupla inseparável. Sebastião caminhou lentamente até a entrada da propriedade, onde um carro luxuoso acabava de estacionar, levantando uma pequena nuvem de poeira vermelha no caminho de terra. O veículo, com sua pintura impecável e cromados reluzentes, parecia deslocado naquele cenário rural como uma joia cara abandonada num campo de trigo. Do carro desceu Ricardo Mendonça, um homem alto e elegante, vestindo roupas caras que mesmo assim não conseguiam esconder sua origem humilde, algo que ele fazia questão de disfarçar a todo custo. Ao seu lado estava um rapaz mais jovem que Sebastião não reconheceu, provavelmente um assistente ou consultor de negócios. "Senhor Sebastião!", exclamou Ricardo, abrindo um sorriso largo e estendendo a mão. "É sempre um prazer revê-lo. Este lugar continua encantador, tão autêntico." Sebastião aceitou o cumprimento com um aperto de mão firme, mas seu semblante permaneceu sério. Não era homem de muitas palavras e muito menos de rodeios. "O que o traz aqui novamente, senhor Ricardo?", perguntou diretamente, embora já soubesse a resposta. Ricardo fez um gesto com a mão, como se espantasse uma mosca invisível no ar. "Ora, não podemos primeiro tomar um café e conversar como velhos amigos? Há tanto tempo que nos conhecemos." "3 meses não é tanto tempo assim", retrucou Sebastião cruzando os braços. "E o senhor veio aqui por causa do Trovão, não foi? Pois já sabe minha resposta. Ele não está à venda." O sorriso de Ricardo vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Era um homem acostumado a negociar, a encontrar brechas e a persistir até conseguir o que queria.
Afinal, fora assim que construíra seu império, superando adversidades e transformando rejeições em oportunidades. Sebastião, sou um homem que valoriza a sinceridade. Por isso, vou direto ao ponto. Estou disposto a pagar $10.000 pelo seu cavalo. Houve um momento de silêncio. O valor era muito maior do que qualquer um já havia oferecido antes. $10.000 representavam uma quantia que poderia mudar completamente a vida de Sebastião e sua família. Reformar a casa, comprar equipamentos novos para a fazenda, garantir os estudos de Mariana na faculdade da capital, sonho que ela acalentava desde pequena. Mas Sebastião apenas balançou a cabeça lentamente. Como já disse, senhor Ricardo, Trovão não está à venda, nem por 10.000, nem por 20.000. Ricardo franziu o senho, visivelmente irritado com a recusa. Não estava acostumado a ouvir não como resposta, especialmente quando colocava tanto dinheiro na mesa. Você tem ideia do que poderia fazer com esse dinheiro, Sebastião? É uma oportunidade única. Pense na sua família, no futuro da sua filha. As palavras atingiram Sebastião como uma rajada de vento frio. Ele pensava na família todos os dias de sua vida, trabalhando do nascer ao pôr do sol para garantir o sustento e a dignidade dos seus. Quem era aquele homem da cidade para lhe falar sobre responsabilidade familiar? Minha filha tem o necessário, senhor Ricardo, e o futuro dela não se compra com dinheiro de cavalo vendido. Ricardo suspirou, olhando para o assistente ao seu lado como se buscasse paciência. Depois voltou-se novamente para Sebastião, adotando uma expressão mais conciliadora. Olha, eu entendo o seu apego. De verdade. Mas estamos falando de um animal que, com todo o respeito, está ficando velho em uma fazenda pequena, quando poderia passar seus últimos anos em um aras de primeira linha, com os melhores cuidados e servindo como reprodutor de uma linhagem excepcional. Não seria melhor para todos? Sebastião sentiu o sangue ferver nas veias. Aquele homem não entendia nada sobre sua ligação com Trovão, sobre o significado daquele animal em sua vida. O senhor acha mesmo que conhece o que é melhor para o meu cavalo? Trovão nasceu nesta terra. A mãe dele também nasceu aqui. E o pai dele veio de longe, mas escolheu ficar. Eles não são máquinas de fazer dinheiro ou troféus para exibir para os amigos ricos. São seres vivos que merecem respeito e carinho. Nesse momento, Mariana se aproximou cautelosamente, trazendo Trovão pelas rédeas. O cavalo caminhava com elegância, a postura altiva e o olhar alerta demonstrando que, apesar da idade, ainda mantinha a vitalidade e o porte que o tornavam tão especial. Ricardo ficou momentaneamente sem palavras ao ver o animal de perto. Era realmente magnífico, superando até mesmo as descrições que ouvira. O pelo negro brilhava sob a luz do sol poente e a estrutura muscular perfeita revelava a genética privilegiada que tanto desejava para seu aras. Ele é ainda mais impressionante do que me disseram, murmurou Ricardo, quase para si mesmo. Depois, voltando-se para Sebastião, continuou. 15.000. Minha oferta final. $15.000 pelo cavalo. Sebastião observou o empresário por alguns instantes, notando a ganância mal disfarçada em seus olhos. Então, calmamente, aproximou-se de Trovão, acariciando seu focinho com carinho. Vou lhe contar uma história, senhor Ricardo. Começou Sebastião, sua voz agora mais suave, quase nostálgica. Há cerca de 10 anos, eu saí com Trovão para verificar o gado nas pastagens mais distantes. Era época de chuva, e os rios estavam cheios. No caminho de volta, uma tempestade nos pegou de surpresa. Forte, daquelas que parece que o céu vai desabar. Sebastião fez uma pausa, olhando para o horizonte como se pudesse ver novamente aquele dia terrível diante de seus olhos. Um raio caiu perto de nós, assustando o gado. Os animais correram em disparada e eu fui derrubado. Minha perna ficou presa debaixo de um tronco e a enxurrada começou a subir. Ninguém sabia onde eu estava e a água já estava na altura do meu peito quando pensei que ia morrer ali mesmo. Mariana baixou o olhar, conhecendo bem aquela história que sempre lhe provocava arrepios. Foi Trovão quem me salvou, continuou Sebastião. Em vez de fugir do perigo, como qualquer animal faria por instinto, ele ficou ao meu lado, puxou o tronco com os dentes,
Me ajudou a subir nele mesmo ferido e me trouxe de volta para casa, atravessando a tempestade. O senhor tem ideia do que é isso? É mais do que lealdade. É um vínculo que não tem preço. Ricardo escutou em silêncio, seu rosto não revelando se estava tocado pela história ou apenas impaciente com o que considerava sentimentalismo exagerado. Entendo seus sentimentos, Sebastião, mas ainda assim minha oferta está de pé. $15.000 é muito dinheiro. Sebastião trocou um olhar com Mariana, que sorriu discretamente, ambos compartilhando um entendimento silencioso. Senhor Ricardo, disse finalmente Sebastião, endireitando os ombros. O senhor é um homem de negócios bem-sucedido, e eu respeito isso. Mas há coisas nessa vida que o dinheiro não pode comprar. A lealdade de Trovão é uma delas. Minha resposta continua sendo não. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos, os olhos fixos em Sebastião como se tentasse decifrar um enigma complexo. Em toda sua carreira como empresário, raramente encontrara alguém que recusasse uma proposta tão generosa. Para ele, era quase inconcebível que um simples fazendeiro rejeitasse $15.000 por um cavalo, por mais especial que fosse. Você está cometendo um erro, Sebastião, disse finalmente, ajustando o paletó caro com um gesto de desconforto. Esse animal vai envelhecer, adoecer um dia. E então, o que terá ganhado com essa teimosia? Sebastião permaneceu calmo, a mão ainda acariciando o pescoço de Trovão. Quando esse dia chegar, senhor Ricardo, terei ganhado anos de companheirismo e memórias que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Mariana observava a cena com admiração pelo pai. Desde pequena aprendera com ele que algumas coisas possuíam valor muito além do monetário. Uma lição rara em tempos onde tudo parecia ter um preço. Ricardo, claramente frustrado, lançou um último olhar para o cavalo antes de se virar para seu assistente. Vamos embora, Gustavo. Parece que estamos perdendo nosso tempo aqui. Enquanto caminhavam de volta para o carro luxuoso, o empresário parou subitamente e se voltou para Sebastião. Meu cartão está com você. Se mudar de ideia, basta ligar. A oferta permanece válida por 1 semana. Com isso, entrou no veículo que logo desapareceu na estrada de terra, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. Mariana se aproximou do pai, um leve sorriso nos lábios. $15.000, pai. Poderíamos fazer tanta coisa com esse dinheiro. Poderíamos, concordou Sebastião, abraçando a filha pelos ombros. Mas perderíamos algo muito mais valioso. Além disso, dinheiro ganho às custas da própria dignidade sempre traz mais problemas que soluções. Juntos, pai e filha conduziram Trovão de volta ao estábulo, onde o animal recebeu sua ração noturna e água fresca. A rotina simples da fazenda prosseguiu como sempre, com o jantar preparado por Mariana. Um cozido de legumes com carne seca que encheu a pequena cozinha com seu aroma convidativo. Sentados à mesa de madeira desgastada, iluminados pela luz suave de um lampião, Sebastião e Mariana comiam em silêncio confortável. Foi a jovem quem finalmente quebrou aquela quietude. Pai, estive pensando sobre a faculdade. Sebastião ergueu os olhos do prato atento. Sabia quanto sua filha sonhava em estudar veterinária na capital. Um sonho que ele alimentava, ainda que secretamente temesse o dia em que ela partiria. O que tem a faculdade, filha? Consegui uma bolsa parcial, ela anunciou, os olhos brilhando de excitação. Recebi o e-mail hoje de manhã. Cobre 70% das mensalidades. O rosto de Sebastião se iluminou com uma mistura de orgulho e alívio. Ele sempre soubera que Mariana era inteligente e dedicada, mas a confirmação de seu talento por uma instituição renomada era motivo de profunda satisfação. Isso é maravilhoso, filha. Eu sabia que você conseguiria. Ainda vamos precisar de dinheiro para o restante das mensalidades, moradia e livros, continuou ela cautelosa. Mas posso conseguir um trabalho de meio período enquanto estudo. Sebastião sacudiu a cabeça determinado. Não, você precisa se concentrar nos estudos. Vou dar um jeito. Talvez vender mais algumas cabeças de gado ou aumentar a produção de queijos. Não se preocupe com isso. Mariana sorriu, emocionada com a dedicação do pai.
Depois de perder a mãe ainda criança, crescera vendo Sebastião desdobrar-se para ser pai e mãe, nunca permitindo que lhe faltasse nada essencial, especialmente amor e valores sólidos. Obrigada, pai. Prometo que vou compensar todo o seu esforço. A conversa foi interrompida por latidos insistentes dos cachorros da fazenda. Alguém se aproximava, o que era incomum àquela hora da noite. Sebastião levantou-se, caminhando até a janela para verificar. É o Joaquim, disse, referindo-se ao vizinho mais próximo, cuja propriedade ficava a cerca de 2 quilômetros. Parece agitado. Mariana também se levantou preocupada. Joaquim era um homem reservado que raramente fazia visitas, especialmente após o anoitecer. Sebastião abriu a porta antes mesmo que o vizinho batesse. Joaquim estava visivelmente nervoso, o rosto vermelho de quem vinha em passo acelerado. Boa noite, Sebastião. Desculpe aparecer assim, mas preciso falar contigo com urgência. Entre, homem. Aceita um café? Joaquim entrou, recusando educadamente a oferta de café com um gesto. Cumprimentou Mariana com um aceno rápido e foi direto ao ponto. Tive uma visita hoje à tarde. Aquele empresário da cidade, Ricardo Mendonça. Sebastião e Mariana trocaram olhares significativos. Ele também esteve aqui, comentou Sebastião. Querendo comprar o trovão, como sempre. Bem, continuou Joaquim. Ele me fez uma proposta estranha. Disse que está interessado em comprar minha fazenda. Ofereceu um valor bem acima do mercado com a condição de que o negócio seja fechado o mais rápido possível. Sebastião franziu a testa, confuso. Sua fazenda? Por que ele estaria interessado na sua terra? Pelo que sei, os investimentos dele são todos em cavalos, não em propriedades rurais. Foi o que pensei. E tem mais. Ele fez perguntas sobre a divisa das nossas terras, especificamente sobre o riacho que separa nossas propriedades. Perguntou se havia algum documento oficial delimitando exatamente onde começa uma fazenda e termina a outra. Um sentimento de inquietação começou a crescer no peito de Sebastião. Havia algo estranho naquilo tudo. O que você respondeu? Disse a verdade, que nossos avós estabeleceram aquela divisa há mais de 70 anos, baseada no curso do riacho, e que nunca precisamos de papel passado entre nós. Ele pareceu muito interessado nessa informação. Mariana, que escutava atentamente, interveio. Pai, isso não faz sentido. Por que ele estaria tão interessado nas divisas depois de não conseguir comprar o trovão? Sebastião refletiu por um momento, passando a mão pela barba por fazer. Não sei ao certo, mas temos que ficar atentos. Ricardo Mendonça não é homem de desistir facilmente do que quer. Joaquim assentiu, preocupado. Vim te avisar porque algo me diz que essa história não é apenas sobre comprar minha terra. Ele está tramando alguma coisa, e suspeito que esteja relacionado ao seu cavalo. Agradeço o aviso, Joaquim. Vamos ficar de olhos abertos. Após a partida do vizinho, Sebastião sentou-se na velha cadeira de balanço da varanda, observando a noite estrelada com expressão pensativa. Mariana trouxe-lhe uma xícara de café e sentou-se no degrau ao seu lado. O que acha que ele está planejando, pai? Não sei ao certo, filha. Mas pessoas acostumadas a conseguir tudo o que querem através do dinheiro costumam criar problemas quando são contrariadas. Você acha que devemos nos preocupar com o trovão? E se ele tentar roubá-lo? Sebastião tomou um gole do café forte, considerando a possibilidade. Não acho que ele chegaria a tanto. Um homem na posição dele tem muito a perder com um crime tão evidente. Mas vamos tomar precauções. A partir de hoje, Trovão dorme no estábulo mais próximo da casa, e os cachorros ficam soltos durante a noite. Mariana concordou, mas seu semblante ainda mostrava preocupação. E quanto à divisa da fazenda? Se não temos documentos oficiais? Amanhã mesmo vou até a cidade falar com o Dr. Paulo, aquele advogado amigo do seu avô. Vamos regularizar essa situação. Naquela noite, Sebastião demorou a adormecer. Algo na visita de Ricardo Mendonça e nas revelações de Joaquim o deixava profundamente inquieto. Seu instinto, forjado em anos de vida no campo, onde aprendera a ler sinais sutis da natureza e dos homens, lhe dizia que uma tempestade se aproximava. Levantou-se antes do amanhecer, como era seu costume. No horizonte,
Os primeiros raios de sol começavam a tingir o céu de tons alaranjados. Caminhou até o estábulo para verificar Trovão, que o recebeu com um relincho suave. "Bom dia, meu velho", sussurrou, acariciando o pescoço do animal. "Não se preocupe, ninguém vai nos separar." Após alimentar Trovão e os outros animais, Sebastião preparou-se para ir à cidade. Deixou instruções claras para Mariana e para Zé das Couves, o empregado de confiança que o ajudava na lida diária da fazenda. "Não deixem ninguém desconhecido se aproximar do Trovão. Qualquer movimento estranho, me avisem imediatamente." A viagem até a cidade levava cerca de 1 hora por estradas de terra que serpenteavam entre colinas verdes. Sebastião dirigia sua caminhonete velha com cuidado, a mente repleta de preocupações. Quando finalmente chegou ao escritório do Dr. Paulo, já passava das 9 da manhã. O advogado, um senhor de cabelos brancos e óculos de aros grossos, recebeu-o com a cordialidade de sempre. "Sebastião, que surpresa agradável! Em que posso ajudá-lo?" "Preciso de sua orientação, doutor. Tem a ver com a divisa da minha fazenda com a do Joaquim." Dr. Paulo ajustou os óculos, subitamente mais sério. "Algum problema com o Joaquim? Vocês sempre foram bons vizinhos, pelo que sei." "Não, o problema não é com Joaquim. É que surgiu um interessado em comprar a terra dele, e estou preocupado com as implicações disso para a minha propriedade, já que não temos documentos formalizando os limites." O advogado ouviu atentamente enquanto Sebastião relatava as visitas de Ricardo Mendonça e suas suspeitas. Ao final, Dr. Paulo entrelaçou os dedos sobre a mesa, pensativo. "Compreendo sua preocupação, Sebastião. E devo dizer que você fez bem em vir me procurar. Sem uma demarcação oficial da divisa, pode haver margem para questionamentos legais. E se esse empresário está realmente interessado no seu cavalo, como suspeita, ele pode usar essa brecha para criar problemas." Dr. Paulo levantou-se lentamente de sua cadeira, dirigindo-se a uma estante repleta de livros e pastas empoeiradas. Com dedos experientes, puxou um grande mapa enrolado que parecia não ter sido tocado por anos. "Vamos ver aqui", murmurou, desenrolando o mapa sobre sua mesa. "Este é o levantamento topográfico da região, feito há cerca de 30 anos. Não é tão recente, mas deve nos dar uma ideia clara." Sebastião inclinou-se sobre o mapa, localizando sua propriedade e a de Joaquim. O riacho que servia como divisa natural entre as duas fazendas estava claramente marcado, uma linha azul serpenteante que cortava o papel amarelado. "Aqui está", apontou o Dr. Paulo. Segundo este mapa oficial, o riacho realmente constitui a fronteira entre as duas propriedades. Mas há um detalhe importante. O advogado ajustou os óculos, examinando mais de perto uma área específica do mapa. Na parte sul, veja, o curso do riacho mudou ao longo dos anos. Fenômeno natural comum, especialmente após enchentes significativas. O problema é que, legalmente falando, a divisa permanece onde o riacho estava originalmente, não onde ele corre hoje. Sebastião sentiu um aperto no estômago. E isso significa que existe uma faixa de terra de aproximadamente 2 hectares que, segundo os registros oficiais, pertence à propriedade de Joaquim, mas que você provavelmente considera como sua devido à posição atual do riacho. 2 hectares? Repetiu Sebastião, processando a informação. Ali fica meu melhor pasto e o abrigo onde Trovão costuma ficar na época de chuvas. Dr. Paulo assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Exatamente. E se alguém comprar a fazenda de Joaquim e decidir fazer valer os limites originais, legalmente teria direito a essa área. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Sebastião passava a mão pela nuca, tentando assimilar as implicações daquela descoberta. O que posso fazer, doutor? O mais sensato seria regularizar a situação o quanto antes. Podemos preparar um documento de cessão de direitos, onde Joaquim reconhece a nova configuração do riacho como a divisa oficial. Desde que ele concorde, claro. Joaquim não será problema. Somos amigos há décadas e ele jamais questionou os limites atuais. A questão é se conseguiremos fazer isso antes que Ricardo Mendonça feche negócio com ele.
Dr. Paulo removeu os óculos, limpando-os pensativamente com um lenço. Nesse caso, não temos tempo a perder. Vou redigir o documento hoje mesmo. Você conversa com Joaquim e, se ele estiver de acordo, ambos retornam aqui amanhã para assinarmos tudo oficialmente. Sebastião agradeceu ao advogado e, após combinar os detalhes finais, despediu-se. O caminho de volta para a fazenda pareceu mais longo do que nunca, cada curva da estrada trazendo novas preocupações à sua mente. Ao chegar em casa, encontrou Mariana na varanda, o rosto tenso revelando que algo havia acontecido. "O que foi, filha?" perguntou, descendo rapidamente da caminhonete. "Ricardo Mendonça esteve aqui de novo, pai." Sebastião sentiu o sangue gelar nas veias. O que ele queria? Ele viu o trovão? "Não", respondeu Mariana, conduzindo o pai para dentro da casa. "Trovão está bem guardado no estábulo com o Zé cuidando dele. O senhor Mendonça disse que veio apenas para aumentar a oferta. Agora são $20.000. Sebastião deixou escapar um suspiro cansado, largando-se em uma cadeira. 20.000. Ele está ficando desesperado. Mariana sentou-se à sua frente, os olhos escuros repletos de preocupação. "Tem mais, pai. Ele mencionou algo sobre ter encontrado uma solução alternativa, caso o senhor continuasse resistindo. Disse que seria melhor aceitar a oferta enquanto ela ainda estava na mesa." "Ameaças veladas agora", murmurou Sebastião, sentindo a raiva crescer. Esse homem não tem limites. Foi então que Sebastião contou à filha sobre sua visita ao Dr. Paulo e a descoberta a respeito da divisa da propriedade. "Você acha que ele já sabe disso?" a perguntou Mariana, horrorizada. "Que parte do nosso pasto tecnicamente pertence à fazenda do Joaquim?" "Tenho quase certeza que sim. Por isso está tão interessado na terra do Joaquim e na questão das divisas. Se comprar a propriedade vizinha, pode reivindicar legalmente aqueles 2 hectares. E com eles, o abrigo onde Trovão passa boa parte do tempo." Mariana levantou-se indignada. "Isso é quase como uma extorsão. Ele está tentando forçar o senhor a vender Trovão, criando um problema legal." "Exatamente, filha. Pessoas assim estão acostumadas a usar o dinheiro e a influência para conseguir o que querem, não importa os meios." Naquele momento, ouviram o motor de um veículo se aproximando. Pela janela, viram Joaquim chegando em sua velha caminhonete. Sebastião saiu para recebê-lo, aliviado por poder conversar com o vizinho o quanto antes. "Sebastião", chamou Joaquim, antes mesmo de descer completamente do veículo. "Preciso falar contigo urgentemente. Aquele empresário voltou, aumentou a oferta pela minha terra. É muito dinheiro, mais do que jamais imaginei receber." Os 2 homens sentaram-se na varanda, enquanto Mariana trazia café para ambos. Joaquim parecia dividido, o rosto enrugado pelo sol marcado por linhas de preocupação. "Quase disse sim na hora", confessou. "Com aquele dinheiro poderia me mudar para a cidade, ficar perto dos meus netos. Mas algo no jeito dele me deixou inquieto. Então pedi um tempo para pensar." Sebastião assentiu, compreendendo a tentação que seu amigo enfrentava. "Joaquim, preciso te contar o que descobri hoje." E relatou sua conversa com o Dr. Paulo, explicando sobre a mudança no curso do riacho e as implicações legais para as 2 propriedades. O vizinho ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente. "Então é isso", disse finalmente. Por isso ele estava tão interessado naquela parte específica, chegou até a perguntar sobre o abrigo que você construiu perto do riacho. "Exatamente. E acredito que tudo isso está ligado ao interesse dele pelo Trovão. Se conseguir aquela faixa de terra, terá uma forma de me pressionar." Joaquim ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos na paisagem que conhecia desde a infância. "Sebastião, você e eu somos vizinhos há mais tempo do que consigo lembrar. Meu pai confiava no seu pai, e eu confio em você. Nunca me importei com o fato do riacho ter mudado seu curso, porque para mim, homens de bem respeitam a natureza e se adaptam a ela." "Obrigado, Joaquim. Penso da mesma forma." "Então vamos resolver isso. Conte-me o que o advogado sugeriu." Sebastião explicou sobre o documento de cessão de direitos, através do qual Joaquim reconheceria formalmente a nova configuração do riacho como a divisa legítima entre as 2 propriedades.
Amanhã mesmo podemos ir à cidade assinar isso, concordou Joaquim sem hesitação. E quanto ao Mendonça, vou dizer que decidi não vender. Minha terra não está à venda para alguém com intenções duvidosas. Sebastião sentiu uma onda de gratidão pelo velho amigo. Em um mundo cada vez mais dominado por interesses financeiros, ainda existiam pessoas que valorizavam princípios acima do dinheiro. Não sei como agradecer, Joaquim. Não há o que agradecer. Vizinhos de verdade se ajudam. Além disso, acrescentou com um sorriso, sempre gostei do Trovão. Seria uma pena vê-lo longe daqui. Após a partida de Joaquim, Sebastião e Mariana foram verificar Trovão no estábulo. O cavalo os recebeu com um relincho alegre, como se sentisse que algo importante havia acontecido. Parece que escapamos dessa, meu velho, disse Sebastião, afagando o pescoço lustroso do animal. Graças à decência do Joaquim. Mariana abraçou o pai, aliviada. Acha que Ricardo Mendonça vai desistir agora? Sebastião ponderou a questão, observando o sol que começava a se pôr no horizonte. Honestamente, não. Homens como ele não estão acostumados a perder. Temo que ele ainda tente alguma coisa. Mas o que mais ele poderia fazer? Se regularizarmos a questão da divisa, ele perde sua principal arma. Verdade. Mas pessoas desesperadas podem recorrer a métodos cada vez mais questionáveis. Aquela noite, Sebastião redobrou a vigilância na fazenda. Os cachorros foram soltos, e ele mesmo decidiu dormir no estábulo próximo a Trovão. Não conseguia afastar a sensação de que Ricardo Mendonça não aceitaria facilmente aquela derrota. Deitado sobre fardos de feno, com a espingarda carregada ao alcance da mão, Sebastião refletia sobre os eventos dos últimos dias. O que começara como uma simples oferta de compra havia se transformado em algo muito mais sombrio, revelando o quanto certas pessoas estavam dispostas a fazer para satisfazer seus caprichos. Trovão ressonava suavemente na baia ao lado, inconsciente das disputas humanas que ocorriam ao seu redor. Sebastião sorriu ao observar o velho amigo descansando. Por mais difícil que fosse a situação, tinha certeza de que havia tomado a decisão correta ao recusar a venda do cavalo. Alguns valores simplesmente não tinham preço. Lealdade, amizade, memórias compartilhadas. E era por esses valores que continuaria lutando contra Ricardo Mendonça ou qualquer outro que tentasse comprar o que não estava à venda. Com esse pensamento reconfortante, Sebastião finalmente adormeceu, embalado pelos sons noturnos da fazenda que tanto amava. O amanhecer trouxe uma fina névoa que cobria os campos como um manto prateado. Sebastião acordou antes mesmo dos primeiros raios de sol, o corpo dolorido pelo improvisado leito de feno. Trovão já estava desperto, observando-o com aqueles olhos profundos que pareciam compreender muito mais do que um animal comum. «Bom dia, companheiro», murmurou Sebastião, esticando os músculos enrijecidos. Mais um dia pela frente. Após alimentar Trovão e os outros animais, dirigiu-se à casa principal, onde encontrou Mariana já preparando o café da manhã. O aroma de pão caseiro recém-saído do forno enchia a cozinha modesta, trazendo uma sensação de normalidade que contrastava com a tensão dos últimos dias. «Madrugou, filha», comentou Sebastião, lavando as mãos na pia. «Não consegui dormir direito», confessou ela, servindo café forte em 2 canecas de ágata. «Fiquei pensando em tudo isso. Esse homem da cidade, a questão da divisa, o Trovão». Sebastião sentou-se à mesa, aceitando a caneca fumegante que a filha lhe oferecia. «Hoje mesmo vamos resolver a questão da divisa. Joaquim e eu iremos à cidade assinar o documento no Dr. Paulo. Depois disso, Ricardo Mendonça terá perdido sua principal carta». Mariana assentiu, mas seu semblante continuava preocupado. «E se ele tentar outra coisa, pai? Homens como ele não costumam aceitar um não como resposta». Sebastião suspirou, partindo um pedaço do pão quente. «Verdade, mas cada problema a seu tempo. Por enquanto vamos focar no que podemos resolver hoje». A viagem até a cidade transcorreu sem incidentes. Joaquim, fiel à sua palavra, encontrou-se com Sebastião no horário combinado e juntos dirigiram-se ao escritório do Dr. Paulo. O advogado já os aguardava com os documentos preparados.
Expliquei tudo detalhadamente no contrato, disse ele, ajustando os óculos enquanto passava as páginas do documento para os dois fazendeiros. Estamos formalizando a divisa atual, seguindo o curso presente do riacho. Há também um mapa anexo, que deixa bem claro os novos limites. Joaquim e Sebastião leram atentamente cada linha, assinando ao final com a solenidade de homens que compreendiam o valor de sua palavra empenhada em papel. Pronto, declarou o Dr. Paulo, colocando seu selo oficial no documento. Agora, mesmo que a propriedade de Joaquim seja vendida, o novo dono terá que respeitar esses limites. A área onde fica o abrigo do trovão está oficialmente e legalmente dentro da sua fazenda, Sebastião. Os dois vizinhos trocaram um aperto de mão firme, selando não apenas um acordo legal, mas reafirmando uma amizade construída ao longo de décadas. Obrigado, Joaquim, disse Sebastião, a voz carregada de sincera gratidão. Ora, não há o que agradecer. Fiz apenas o que era justo. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, vai ser um prazer ver a cara daquele ricaço quando eu disser que minha terra não está mais à venda. Ao retornarem para suas respectivas fazendas, Sebastião sentia-se mais leve. Um problema importante havia sido resolvido, e agora Ricardo Mendonça não poderia mais usar a questão da divisa para tentar forçá-lo a vender trovão. Mariana o recebeu na varanda, ansiosa por notícias. Tudo certo, filha, anunciou ele, mostrando-lhe uma cópia do documento assinado. A divisa está oficializada. Aqueles 2 hectares, incluindo o abrigo do trovão, são legalmente nossos agora. O rosto da jovem iluminou-se com um sorriso, mas logo voltou a ficar sério. Enquanto vocês estavam na cidade, Zé das Couves notou um carro desconhecido passando devagar pela estrada que contorna a fazenda. Disse que havia 2 homens dentro, observando nossa propriedade. O semblante de Sebastião endureceu. Conseguiu ver quem eram? Não, o carro tinha vidros escuros, mas Zé achou estranho porque não era a caminhonete do Ricardo Mendonça. Era um veículo menor, preto. Sebastião refletiu por um momento, a testa franzida de preocupação. Pode não ser nada, talvez apenas pessoas perdidas procurando direções, mas vamos ficar atentos. As horas seguintes transcorreram normalmente com os afazeres habituais da fazenda. Sebastião checou as cercas, examinou o gado e passou algum tempo com Trovão, exercitando-o no campo aberto. O cavalo parecia especialmente vigoroso naquele dia, galopando com a graça e a energia que o tornavam tão especial. Quando o sol começou a se pôr, Sebastião conduziu Trovão de volta ao estábulo. Foi então que notou algo estranho. A porteira do curral, que tinha certeza de ter fechado firmemente pela manhã, estava entreaberta. Alerta, aproximou-se com cautela, examinando ao redor. Nada parecia fora do lugar, mas anos de vida no campo haviam ensinado Sebastião a confiar em seus instintos, e algo definitivamente não estava certo. Zé, chamou avistando o empregado que vinha do galpão de ferramentas. Você esteve no curral hoje? Não, seu Sebastião. Passei o dia todo consertando o trator como o senhor pediu. Sebastião assentiu, preocupado. Alguém entrou na nossa propriedade, murmurou, mais para si mesmo do que para Zé. E não foi para roubar gado porque estão todos aqui. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Redobrando a vigilância, Sebastião verificou pessoalmente cada cadeado, cada porteira, cada entrada possível para a fazenda. Instruiu Zé das Couves a permanecer atento e a soltar os cachorros ao anoitecer. Durante o jantar, relatou a Mariana suas suspeitas. Acha que tem a ver com Ricardo Mendonça, pai? Não tenho certeza. Pode ser apenas coincidência, mas depois daquele carro desconhecido e agora a porteira aberta, é melhor tomarmos cuidado. Mariana mordeu o lábio pensativa. E se ele estiver planejando roubar o trovão? Sebastião balançou a cabeça lentamente. Seria muito arriscado para alguém na posição dele. Um roubo explícito poderia arruinar sua reputação, mas talvez esteja tentando criar alguma situação que me force a vender. Naquela noite, Sebastião novamente decidiu dormir no estábulo. Trovão parecia inquieto,
como se também sentisse que algo estava errado. O velho fazendeiro passou várias horas apenas observando o cavalo, conversando com ele em voz baixa, tentando acalmá-lo. Devia ser por volta de 2 da manhã quando Sebastião ouviu um barulho sutil no exterior do estábulo. Os cachorros, estranhamente, não latiram. Com movimentos silenciosos, pegou a espingarda e aproximou-se da porta, mantendo-se nas sombras. Lá fora, 2 figuras moviam-se furtivamente em direção ao estábulo. Na escuridão, era difícil distinguir suas feições, mas Sebastião podia ver que eram homens robustos, vestidos de escuro. Um deles carregava algo que parecia ser uma pequena bolsa. Sebastião sentiu o coração acelerar. Seriam ladrões comuns? Ou enviados por Ricardo Mendonça? Qualquer que fosse a resposta, não permitiria que se aproximassem de Trovão. Com a espingarda em punho, avançou para a porta do estábulo. "Parados aí!" gritou, apontando a arma na direção dos intrusos. "Mais um passo e atiro!" Os homens congelaram momentaneamente, surpreendidos. Então, subitamente um deles lançou algo no chão. Um objeto pequeno que produziu uma nuvem de fumaça densa que rapidamente se espalhou, obscurecendo a visão. Sebastião recuou, tossindo violentamente. Seus olhos ardiam, e por alguns instantes ficou completamente desorientado. Quando finalmente conseguiu sair da nuvem de fumaça, os invasores haviam desaparecido na escuridão. Alarmados pelo barulho, Mariana e Zé das Couves chegaram correndo, armados com uma lanterna e um facão. "Pai, o que aconteceu?" gritou Mariana, aterrorizada ao encontrar Sebastião tossindo e com os olhos vermelhos. "Invasores", conseguiu responder entre acessos de tosse. "Tentaram entrar no estábulo. Usaram algum tipo de bomba de fumaça para escapar." Zé das Couves correu para verificar os arredores, enquanto Mariana guiava o pai até um balde de água, onde ele lavou o rosto e os olhos. "O Trovão? Ele está bem?" perguntou Sebastião assim que recuperou um pouco o fôlego. Mariana dirigiu-se rapidamente ao estábulo, retornando com expressão aliviada. "Ele está assustado, mas não parece ferido. Os invasores não conseguiram chegar até ele." Zé voltou pouco depois ofegante. "Encontrei pegadas seguindo em direção à estrada principal. E algo estranho, seu Sebastião. Os cachorros estão todos dormindo profundamente, como se tivessem sido drogados." Sebastião trocou um olhar significativo com Mariana. Não era obra de ladrões comuns. A operação havia sido planejada com cuidado: drogar os cães, usar bombas de fumaça, escolher a hora mais escura da noite. "Foi ele, não foi?" murmurou Mariana. "Ricardo Mendonça." "Não podemos provar", respondeu Sebastião secando o rosto com um lenço. "Mas dificilmente seria uma coincidência depois de tudo o que aconteceu." Os 3 permaneceram de guarda pelo resto da noite, revezando-se em turnos. Quando o sol finalmente nasceu, Sebastião examinou cuidadosamente os arredores do estábulo. As pegadas dos invasores eram claramente visíveis no solo úmido, e havia marcas de pneus na estrada de terra que levava à fazenda. "Vou chamar a polícia", decidiu Sebastião. "Isso já passou dos limites." O delegado Clóvis, um homem corpulento de bigode espesso, chegou por volta das 10 da manhã. Conhecia Sebastião há anos e ouviu atentamente seu relato sobre a invasão noturna e os eventos que a precederam. Essa história do empresário querendo comprar seu cavalo, da divisa da propriedade e agora essa invasão, parece que temos coisa séria aqui, comentou o delegado, coçando o queixo pensativamente. "Acha que consegue fazer alguma coisa, Clóvis?" "Vou investigar, é claro. Levaremos em conta as pegadas, as marcas de pneus. Mas sem testemunhas diretas ou provas concretas ligando esses invasores a Ricardo Mendonça, vai ser difícil incriminá-lo." Sebastião assentiu, compreendendo as limitações da lei. "O que sugere que façamos?" "Permaneçam vigilantes. Instalem mais iluminação ao redor do estábulo, se possível. E..." O delegado hesitou brevemente. "Talvez considere a possibilidade de vender o cavalo, Sebastião. Sei que é difícil, mas se esse sujeito está mesmo determinado a obtê-lo, pode tentar medidas cada vez mais drásticas." "Nunca", respondeu Sebastião, a voz firme. "Trovão não está à venda. Não por dinheiro, não por ameaças, não por nada." A notícia da invasão noturna na fazenda de Sebastião
espalhou-se rapidamente pela região. Vizinhos preocupados apareceram ao longo do dia seguinte, oferecendo ajuda e solidariedade. Joaquim foi um dos primeiros a chegar, trazendo consigo 2 de seus empregados. Eles podem ficar de guarda durante a noite, ofereceu. Rapazes de confiança, bons com espingarda. Sebastião agradeceu, mas recusou educadamente. Agradeço a preocupação, Joaquim, mas não quero envolver mais gente nisso. Já basta o risco para mim e Mariana. Então pelo menos aceite isto, insistiu o vizinho, entregando-lhe um radiocomunicador. Fique com um e eu com o outro. Qualquer movimento suspeito me avise. Estou a poucos minutos daqui. Esse gesto de amizade comoveu Sebastião, que apertou firmemente a mão do velho amigo. Em tempos difíceis, o valor de ter bons vizinhos tornava-se ainda mais evidente. Pela tarde, o delegado Clóvis retornou à fazenda, o semblante sério sob o chapéu de abas largas. Conseguiu descobrir alguma coisa? Perguntou Sebastião, oferecendo-lhe um café na varanda. Nada concreto ainda. Falei com pessoas na cidade, tentando descobrir se alguém viu aquele carro preto que seu empregado mencionou. Um posto de gasolina na estrada principal registrou um veículo com essas características ontem à noite, mas não conseguiram identificar os ocupantes. Sebastião suspirou frustrado. Sentia que estavam lidando com algo organizado por profissionais, gente habituada a agir nas sombras e a não deixar rastros. E quanto a Ricardo Mendonça? Falou com ele? Sim, respondeu o delegado sorvendo um gole do café forte. Ele está hospedado naquele hotel novo na cidade. Negou categoricamente qualquer envolvimento na invasão. Disse que é um homem de negócios respeitável e que nunca recorreria a métodos ilegais para conseguir o que quer. E você acreditou nele? Perguntou Mariana, que havia se juntado a eles na varanda. Clóvis deu de ombros. Não se trata do que eu acredito ou não, moça. Na lei precisamos de provas. No momento, tudo o que temos são suspeitas. Após a partida do delegado, Sebastião passou boa parte da tarde reforçando a segurança do estábulo. Instalou cadeados novos e mais robustos, verificou todas as janelas e aberturas e pediu a Zé das Couves que construísse uma espécie de alarme rudimentar com latas penduradas em barbantes. Um método antigo, mas eficaz para detectar intrusos. Mariana observava o pai trabalhar, admirando sua determinação, mas também preocupada com o desgaste que toda aquela situação estava lhe causando. Pai, chamou ela suavemente, não seria mais fácil simplesmente mudar o trovão para outro lugar por um tempo? Talvez para a fazenda do tio Antenor até que tudo isso se resolva. Sebastião parou o que estava fazendo considerando a sugestão. É uma ideia, filha, mas Trovão já está velho e a mudança poderia estressá-lo. Além disso, se fizéssemos isso, estaríamos permitindo que aquele homem nos intimidasse, nos forçasse a mudar nosso modo de vida. Não posso aceitar isso. Mariana assentiu, compreendendo a posição do pai. Não se tratava apenas do cavalo em si, mas de princípios, de dignidade, de não se curvar diante de pressões injustas. À noite, enquanto pai e filha jantavam, ouviram o motor de um carro se aproximando. Os cachorros começaram a latir furiosamente, alertando sobre a presença de estranhos. Sebastião levantou-se de um salto pegando a espingarda que agora mantinha sempre por perto. Fique dentro de casa, ordenou a Mariana dirigindo-se à porta. Pela janela conseguiram identificar o veículo luxuoso que se aproximava. Era o carro de Ricardo Mendonça. O empresário vinha sozinho, sem seus habituais acompanhantes, o que pareceu estranho a Sebastião. Cauteloso, mas determinado a enfrentar o que quer que fosse, Sebastião saiu para a varanda, a espingarda visível, mas apontada para o chão. Ricardo Mendonça estacionou e desceu do carro, as mãos bem visíveis em um gesto que demonstrava não representar perigo imediato. Boa noite, Sebastião, cumprimentou mantendo uma distância respeitosa. Sei que é tarde e peço desculpas pela intrusão, mas precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu Sebastião friamente. Especialmente depois do que aconteceu ontem à noite. Ricardo franziu o senho, aparentando genuína confusão. O que aconteceu ontem à noite? Não se faça de desentendido. 2 homens invadiram minha propriedade, tentaram entrar no estábulo onde Trovão dorme.
Usaram bombas de fumaça para escapar quando os confrontei. E você acha que eu tive algo a ver com isso? Perguntou Ricardo, a voz carregada de indignação. Sebastião, sou um empresário respeitado. Nunca recorreria a métodos criminosos. Então, é apenas coincidência que isso aconteça logo depois de todas as suas tentativas frustradas de comprar meu cavalo? Um silêncio tenso estabeleceu-se entre os dois homens. Os cães continuavam a latir, mantidos à distância apenas pela presença de Sebastião. Vim até aqui, disse finalmente Ricardo, porque quero resolver essa situação de uma vez por todas. Sem mais jogos, sem mais rodeios. Sebastião manteve-se firme, o olhar desconfiado. Fale logo o que quer. 30 mil dólares, anunciou Ricardo. Minha oferta final pelo trovão. É mais do que o triplo do valor inicial, e você sabe que é um preço muito acima do mercado. Sebastião não pôde deixar de sentir um sobressalto ao ouvir o valor. Era uma quantia que mudaria sua vida e a de Mariana completamente. Poderia reformar a fazenda inteira, comprar equipamentos novos, garantir não apenas a faculdade da filha, mas também uma vida confortável para ambos por muitos anos. Mas então olhou para além de Ricardo, em direção ao estábulo onde Trovão repousava. Lembrou-se de todos os momentos compartilhados com o fiel animal, das tempestades enfrentadas juntos, dos amanheceres contemplados lado a lado. Lembrou-se daquele dia fatídico em que o cavalo arriscara a própria vida para salvá-lo. Não, respondeu, a voz serena, mas inabalável. Nem por 30 mil, nem por 100 mil. Trovão não está à venda, Sr. Ricardo. Nunca esteve e nunca estará. O rosto do empresário endureceu, a máscara de cordialidade desvanecendo-se para revelar uma frieza calculista. Você está cometendo um erro, Sebastião. Um erro que pode custar caro. Está me ameaçando? Perguntou Sebastião, ajustando a posição da espingarda de forma sutil, mas perceptível. Ricardo sorriu sem humor. Apenas constatando um fato. A vida no campo é dura. Acidentes acontecem. Animais adoecem, cercas quebram. Muitas coisas podem dar errado. Saia da minha propriedade, ordenou Sebastião, a voz baixa e perigosa. Agora. O empresário assentiu lentamente, recuando em direção ao carro. Pense bem, Sebastião. 30 mil dólares é uma oferta que não se recusa facilmente. Conversamos amanhã quando você tiver considerado com mais calma. Com isso entrou no veículo e partiu, deixando uma nuvem de poeira para trás. Mariana saiu da casa assim que o carro desapareceu na estrada, correndo para junto do pai. O que ele queria? Aumentar a oferta. Agora são 30 mil dólares. Os olhos de Mariana se arregalaram. 30 mil? Isso é uma fortuna, pai. Sebastião concordou com um movimento de cabeça, guardando a espingarda. É muito dinheiro, sim, mas não muda nada. E agora tenho certeza de que foi ele quem mandou aqueles homens ontem à noite. Não diretamente, claro. Deve ter contratado alguém para fazer o serviço sujo. Como pode ter certeza? Pelas ameaças veladas que fez antes de ir embora. Falou sobre acidentes, cercas quebradas, animais que adoecem. Estava me avisando que se eu não vender o trovão por bem, ele encontrará maneiras de me forçar. Mariana abraçou o pai alarmada. O que vamos fazer? Esse homem parece não ter limites. Sebastião acariciou os cabelos da filha, sentindo o peso da responsabilidade não apenas pelo bem-estar de Trovão, mas principalmente pela segurança de Mariana. Por enquanto, seguimos atentos. Amanhã vou falar novamente com o delegado Clovis, relatar a visita de Ricardo e suas ameaças implícitas. Naquela noite, Sebastião e Mariana decidiram que ambos dormiriam no estábulo, próximos a Trovão. Improvisaram leitos com feno fresco e mantas e revezaram-se em turnos de vigilância. Durante seu turno, enquanto Mariana dormia, Sebastião sentou-se ao lado de Trovão, acariciando o pescoço do velho amigo que parecia inquieto, como se também sentisse a tensão no ar. Não se preocupe, meu velho, sussurrou, a voz carregada de afeto. Não vou deixar que nada aconteça com você. Passamos por muita coisa juntos e vamos superar isso também. Trovão relinchou suavemente, como se respondesse ao fazendeiro.
Os olhos escuros e profundos do animal refletiam a luz fraca da lamparina, em um olhar que parecia repleto de confiança. Sebastião sorriu, encontrando força naquela conexão silenciosa. Não importava quanto dinheiro Ricardo Mendonça oferecesse, ou que tipo de pressão tentasse exercer. Alguns laços simplesmente não podiam ser rompidos, alguns valores não tinham preço. A lealdade e a amizade que compartilhava com Trovão eram desses tesouros inestimáveis, que nenhum homem, por mais rico ou poderoso, poderia comprar. Lá fora, a noite seguia seu curso. Corujas piavam nas árvores próximas e o vento sussurrava entre as folhas. A fazenda, envolta em escuridão, aguardava o que o amanhecer traria. O dia seguinte amanheceu com uma névoa densa cobrindo os campos. Sebastião, que mal conseguira dormir durante a noite, observava o horizonte difuso pela janela do estábulo. As palavras ameaçadoras de Ricardo Mendonça ainda ecoavam em sua mente, deixando-o em constante estado de alerta. Mariana, que finalmente adormecera algumas horas antes, despertou com um movimento do pai. — Tudo bem? Perguntou ela, esfregando os olhos sonolentos. — Sim, só estou pensando no que fazer, respondeu Sebastião, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Vou até a delegacia conversar com o Clóvis. Enquanto isso, quero que você e o Zé fiquem de olho em tudo por aqui. Após um café da manhã rápido, Sebastião partiu para a cidade em sua caminhonete velha. A estrada ainda estava parcialmente coberta pela névoa, o que o obrigava a dirigir mais devagar do que o habitual. Sua mente trabalhava freneticamente, avaliando opções, considerando possibilidades. Ricardo Mendonça claramente não era um homem acostumado a receber não como resposta. E Sebastião não tinha dúvidas de que ele tentaria algo novamente. A delegacia era um prédio modesto no centro da pequena cidade. Encontrou o delegado Clóvis em sua mesa, assinando alguns papéis. — Sebastião! Exclamou o policial ao vê-lo. — Justo o homem que eu queria ver. Tenho algumas novidades sobre aqueles invasores. — Que novidades? Perguntou Sebastião, sentando-se na cadeira indicada pelo delegado. Conseguimos identificar o carro que foi visto próximo à sua fazenda. Pertence a uma empresa de segurança privada da capital. Fiz algumas ligações e descobri que essa empresa presta serviços ocasionais para vários empresários importantes, incluindo seu amigo, o Sr. Mendonça. Sebastião sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então temos uma ligação direta entre ele e a invasão? Não exatamente, ponderou Clóvis, coçando o queixo. A empresa nega ter enviado quaisquer funcionários à sua fazenda, e não há como provarmos o contrário sem testemunhas ou evidências mais concretas. Mas é uma pista interessante, não acha? Interessante, mas insuficiente, murmurou Sebastião com frustração. Delegado, Ricardo Mendonça esteve na minha fazenda ontem à noite. Ofereceu $30 mil pelo Trovão e, quando recusei, fez ameaças veladas sobre acidentes que poderiam acontecer. Clóvis ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ameaças diretas? Não exatamente. Falou sobre cercas que quebram, animais que adoecem, esse tipo de coisa. Mas o tom deixava claro que não eram apenas observações casuais. O delegado anotou a informação em seu caderno pensativo. Isso muda um pouco as coisas, Sebastião. Ameaças, mesmo que indiretas, são assunto sério. Vou chamar o Sr. Mendonça para um depoimento formal. E enquanto isso, o que faço para proteger minha família e meu cavalo? Mantenha a vigilância redobrada. Se algo suspeito acontecer, qualquer coisa fora do comum, me avise imediatamente. Vou mandar um de meus homens passar regularmente pela sua fazenda para manter uma presença policial visível. Sebastião agradeceu, embora soubesse que, com os recursos limitados da pequena delegacia, essa proteção seria mais simbólica do que efetiva. Ao retornar para a fazenda, encontrou Mariana e Zé das Couves trabalhando no reforço das cercas ao redor do estábulo. Sua filha havia tido a ideia de adicionar arame farpado na parte superior, criando uma barreira adicional contra invasores. — Como foi com o delegado? Perguntou ela, enxugando o suor da testa. Sebastião relatou a conversa,
incluindo a descoberta sobre a empresa de segurança e a promessa de Clovis de interrogar Ricardo Mendonça. Pelo menos agora temos algo concreto, comentou Mariana. A ligação entre ele e o carro suspeito. É algo, mas não o suficiente para incriminá-lo, respondeu Sebastião. E homens como ele sabem como se proteger, como criar camadas de separação entre suas ordens e as ações que realmente acontecem. Naquele momento, o rádio comunicador que Joaquim havia deixado emitiu um chiado, seguido pela voz do vizinho. Sebastião, está me ouvindo? Tenho algo importante para te contar. Sebastião pegou o aparelho rapidamente. Estou aqui, Joaquim. O que houve? Acabei de receber uma ligação daquele empresário, o Ricardo Mendonça. Aumentou a oferta pela minha terra. Disse que está disposto a pagar o dobro do valor de mercado, em dinheiro vivo, sem burocracia. Sebastião e Mariana trocaram olhares preocupados. E o que você respondeu? Que vou pensar. Achei melhor não recusar de cara para não levantar suspeitas. Mas alguma coisa está errada, Sebastião. Ele parecia muito urgente, quase desesperado para fechar o negócio imediatamente. Ele deve estar planejando algo, concluiu Sebastião. Talvez percebeu que estamos investigando a invasão e quer garantir uma forma de pressão antes que as coisas saiam do controle. O que quer que eu faça? Perguntou Joaquim. Se eu seguir enrolando, ele pode desconfiar. Sebastião refletiu por um momento, considerando as implicações. Continue enrolando, mas com cuidado. Diga que está avaliando a proposta, que precisa consultar a família. Qualquer coisa para ganhar tempo. Depois da conversa com Joaquim, Sebastião dedicou o resto do dia a reforçar ainda mais a segurança da fazenda. Com a ajuda de Zé, instalou luzes extras ao redor do estábulo, melhorou o sistema de alarme improvisado e verificou cada canto da propriedade em busca de possíveis pontos vulneráveis. À noite, Joaquim chegou para uma visita, trazendo notícias ainda mais perturbadoras. Tenho um sobrinho que trabalha no hotel onde Ricardo Mendonça está hospedado. Contou em voz baixa, como se temesse ser ouvido. Ele me disse que o empresário recebeu 2 homens no quarto hoje à tarde. Pareciam o tipo de gente que você não gostaria de encontrar numa rua escura, se é que me entende. Mercenários, murmurou Sebastião. Ele está contratando gente para fazer o trabalho sujo. Foi o que pensei também, concordou Joaquim. Meu sobrinho ouviu parte da conversa. Mencionaram a operação de hoje à noite e algo sobre, desta vez, não falhar. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha onde estavam reunidos. As implicações eram claras. Ricardo Mendonça estava planejando outra investida contra a fazenda, provavelmente para tentar levar Trovão à força. Precisamos avisar a polícia, declarou Mariana, levantando-se. E dizer o quê? Questionou Sebastião. Que o sobrinho do Joaquim ouviu uma conversa suspeita? Eles não podem fazer nada com base nisso. Então o que fazemos, pai? Sebastião respirou fundo, os olhos fixos na janela que revelava a escuridão crescente lá fora. Preparamos uma recepção especial para esses visitantes indesejados. Com a ajuda de Joaquim e Zé das Couves, Sebastião elaborou um plano para enfrentar os invasores. Posicionaram-se estrategicamente ao redor da fazenda, com Joaquim na estrada principal, Zé próximo ao estábulo, e Sebastião e Mariana na casa principal, todos equipados com lanternas e armas. A noite avançou lentamente, cada minuto parecendo esticar-se por horas. Por volta das 2 da manhã, o rádio comunicador vibrou com a voz urgente de Joaquim. Carros se aproximando, faróis apagados. 2, não, 3 homens descendo. Estão armados, Sebastião. Cuidado. Sebastião e Mariana trocaram olhares tensos. O momento que temiam havia chegado. Fique aqui, ordenou ele à filha pegando a espingarda. Se as coisas ficarem feias, use o rádio para chamar a polícia. Não, respondeu Mariana com firmeza. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Antes que Sebastião pudesse argumentar, ouviram o estalar de galhos secos. Alguém se aproximava da casa. Com gestos silenciosos, ambos se posicionaram estrategicamente. Sebastião perto da porta dos fundos, Mariana próxima à janela lateral. Através das cortinas conseguiram visualizar 3 sombras movendo-se furtivamente em direção ao estábulo. Um dos homens carregava o que parecia ser uma corda, outro tinha algo semelhante a uma arma,
enquanto o terceiro segurava o que parecia ser um pé de cabra para forçar a entrada. Sebastião aguardou que se aproximassem mais do estábulo, onde Zé das Couves estava escondido. Quando estavam prestes a forçar a porta, ele disparou um tiro para o ar. "Parados!" gritou saindo das sombras com a espingarda apontada para os invasores. "A polícia está a caminho." Os homens congelaram momentaneamente, claramente surpresos com a recepção. Então, o mais alto deles sacou uma arma, apontando na direção de Sebastião. Foi nesse instante que Zé das Couves emergiu por trás deles, brandindo um forcado, enquanto Joaquim surgia do outro lado, a espingarda em riste. "Larguem as armas", ordenou Joaquim. "Vocês estão cercados." Por um tenso momento, pareceu que os invasores poderiam realmente abrir fogo, iniciando um confronto potencialmente mortal. Mas então, percebendo-se em desvantagem, o homem armado lentamente baixou sua arma. "Isso é um grande mal-entendido", disse ele tentando soar calmo. "Nosso chefe só quer negociar pelo cavalo." "Negociar com armas e pés de cabra no meio da noite?" retrucou Sebastião, mantendo a espingarda firme. "Acho que isso tem outro nome." Nesse momento, ouviram o som inconfundível de uma sirene de polícia se aproximando. Mariana havia chamado o delegado Clóvis pelo rádio assim que a confrontação começou. "Acabou o jogo, senhores", declarou Sebastião. "Agora vão ter que explicar suas intenções para as autoridades." Os invasores trocaram olhares nervosos, claramente percebendo a gravidade da situação em que se encontravam. O plano de Ricardo Mendonça havia falhado, e agora havia testemunhas e evidências concretas que não poderiam ser facilmente ignoradas. O delegado Clóvis chegou à fazenda em questão de minutos, acompanhado por 2 policiais. A cena que encontrou era tensa, mas controlada. 3 homens desconhecidos, um deles armado, confrontados por Sebastião, Joaquim e Zé das Couves. Mariana permanecia na varanda, o rádio comunicador firmemente em sua mão. "O que temos aqui?" perguntou Clóvis, a lanterna iluminando os rostos tensos dos invasores. "Flagrante de invasão de propriedade privada, delegado", respondeu Sebastião. "Esses homens foram pegos tentando arrombar o estábulo no meio da noite. Um deles está armado." Clóvis examinou os 3 homens atentamente, sua expressão séria refletindo a gravidade da situação. "Algum de vocês quer explicar o que está fazendo na propriedade do senhor Sebastião às 2 da manhã, armados e munidos de ferramentas para arrombamento?" Os invasores mantiveram-se em silêncio, trocando olhares nervosos. O mais alto, que parecia ser o líder, finalmente se manifestou. "Fomos contratados apenas para buscar um cavalo. Não tínhamos intenção de machucar ninguém." "Contratados por quem?" insistiu Clóvis. O homem hesitou, claramente relutante em revelar essa informação. "Não posso dizer. Questão profissional." Clóvis suspirou, fazendo um gesto para que seus auxiliares algemassem os 3 homens. "Bem, podem explicar essas questões profissionais na delegacia. Estão detidos por invasão de propriedade, tentativa de furto e porte ilegal de arma de fogo." Enquanto os policiais conduziam os invasores para a viatura, Sebastião trocou um olhar significativo com Joaquim. A armadilha havia funcionado, mas ambos sabiam que isso era apenas o começo. Ricardo Mendonça não era homem de desistir facilmente e certamente faria o possível para proteger seu nome das acusações que viriam. "Você tem certeza de que Ricardo Mendonça está por trás disso?" perguntou Clóvis a Sebastião quando ficaram a sós. "Absoluta", respondeu o fazendeiro. "É muita coincidência. Primeiro ele tenta comprar meu cavalo, depois a terra do Joaquim para tentar me pressionar pela questão da divisa, e agora isso. Além do mais, o sobrinho do Joaquim ouviu a conversa dele organizando essa operação hoje mesmo." O delegado assentiu pensativamente. "Se conseguirmos fazer um desses homens confessar quem os contratou, teremos um caso sólido. Vou interrogá-los ainda esta noite." Após a partida da polícia, Sebastião, Mariana, Joaquim e Zé das Couves reuniram-se na cozinha da casa principal. Apesar da hora avançada, estavam todos alertas demais para pensar em dormir. Mariana preparou café forte, enquanto os homens discutiam os eventos da noite.
Acha que eles vão entregar o Mendonça? Perguntou Joaquim, soprando o café quente. Depende, respondeu Sebastião. Se forem apenas capangas contratados para um serviço específico, talvez nem saibam diretamente quem está por trás de tudo. Ricardo é esperto demais para se expor assim. Mas o sobrinho do Joaquim os viu no hotel, lembrou Mariana. Isso é uma prova. Uma testemunha que ouviu parcialmente uma conversa pode não ser suficiente em tribunal, ponderou Sebastião. Precisamos de algo mais concreto. Zé das Couves, que até então estivera silencioso, falou repentinamente. E se a gente procurasse no carro deles? Eles deixaram o veículo na entrada da estrada de terra. Pode ter alguma coisa lá que os ligue ao Mendonça. Todos se entreolharam, considerando a sugestão. É uma boa ideia, disse Sebastião finalmente. Mas temos que informar a polícia. Não podemos mexer em evidências por conta própria. Decidido, pegou o rádio e contatou o delegado Clovis, que ainda estava na estrada retornando à cidade com os prisioneiros. O policial prometeu enviar alguém para verificar o veículo assim que chegasse à delegacia. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, Sebastião acompanhou Mariana até seu quarto, insistindo para que ela tentasse descansar um pouco. Durma algumas horas, filha. Amanhã será um longo dia. E você, pai? Vou verificar o Trovão. Depois de tanta agitação, ele deve estar inquieto. Sebastião dirigiu-se ao estábulo, onde encontrou o velho cavalo desperto, mas curiosamente calmo. Aproximou-se devagar, acariciando o focinho do animal. Você sabia que estávamos te protegendo, não é, meu velho? Murmurou com afeto. Sempre foi esperto demais para um cavalo comum. Trovão relinchou suavemente, como se respondesse à conversa. Seus olhos escuros fixaram-se nos de Sebastião com aquela sabedoria silenciosa que só os animais parecem possuir. Sebastião ficou ali por um longo tempo, apenas conversando com seu velho amigo, encontrando conforto na simplicidade daquele vínculo que tantos buscavam quantificar em dólares, mas que para ele era absolutamente inestimável. Quando finalmente retornou à casa, encontrou Mariana na cozinha preparando o café da manhã. Apesar da insistência para que descansasse, ela não conseguira dormir. O delegado Clovis ligou, informou ela ao ver o pai entrar. Encontraram algo no carro dos invasores. Quer que a gente vá até a delegacia o mais rápido possível. 1 hora depois, Sebastião e Mariana estavam sentados no pequeno escritório do delegado Clovis. O policial parecia ao mesmo tempo satisfeito e preocupado. Encontramos isso no porta-luvas do carro, disse, estendendo um envelope para Sebastião. É um recibo de pagamento adiantado, emitido por uma empresa chamada Mendonça Agropecuária Lataterada. Sebastião examinou o documento com atenção. O recibo, no valor de $5.000, tinha como descrição de serviço: Operação de recuperação de bem móvel, Fazenda São Joaquim. Recuperação de bem móvel, repetiu Sebastião incrédulo. É assim que eles chamam roubo de cavalo agora. A linguagem é propositalmente vaga, explicou Clovis. Mas este documento, junto com o depoimento do homem que estava armado, pode ser suficiente para incriminar Ricardo Mendonça. Ele confessou? Perguntou Mariana surpresa. Parcialmente, respondeu o delegado. Quando apresentei o recibo, ele confirmou que foram contratados pela empresa de Mendonça. Mas insiste que acreditava tratar-se de uma operação legal para recuperar um animal que supostamente pertencia ao empresário. Isso é absurdo, exclamou Sebastião. Trovão nasceu na minha fazenda, nunca pertenceu a mais ninguém. Eu sei, acalmou o Clovis. E vamos provar isso. Já solicitei à juíza um mandado para interrogar formalmente Ricardo Mendonça e fazer uma busca nos documentos da empresa dele. Sebastião assentiu, satisfeito com o progresso, mas ainda preocupado. Ele é um homem poderoso, delegado. Tem dinheiro e influência. Tem sim, concordou Clovis. Mas nesta cidade a lei ainda vale para todos, rico ou pobre. Ao saírem da delegacia, Sebastião e Mariana notaram uma movimentação incomum na praça central. Um pequeno grupo de pessoas se reunia em frente ao hotel onde Ricardo Mendonça estava hospedado. O empresário,
Vestindo um terno impecável, concedia o que parecia ser uma entrevista improvisada para o jornal local. Vamos ver o que ele está dizendo, sugeriu Mariana, puxando o pai para mais perto. Aproximando-se discretamente, conseguiram ouvir parte da declaração de Ricardo. Lamentável mal-entendido. Jamais autorizei qualquer ação ilegal. Se minha empresa foi envolvida nisso, certamente foi sem meu conhecimento. Tenho uma reputação impecável no mercado e pretendo cooperar integralmente com as autoridades para esclarecer essa situação. Sebastião sentiu o sangue ferver ao ouvir a desenvoltura com que Ricardo negava qualquer envolvimento. Era o movimento esperado. Distanciar-se das ações ilegais, sugerir que funcionários agiram por conta própria, posicionar-se como vítima de um mal-entendido. O empresário percebeu a presença de Sebastião e Mariana na multidão. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram e Ricardo permitiu-se um sorriso quase imperceptível. Um sorriso frio, calculista, que dizia muito mais do que suas palavras cuidadosamente escolhidas para a imprensa. Esse homem não tem vergonha, murmurou Mariana, segurando o braço do pai. Depois de tudo o que fez, ainda tem coragem de se fazer de inocente. É justamente por isso que ele chegou onde está, filha, respondeu Sebastião. Sabe manipular a verdade e as pessoas. Quando retornaram à fazenda, encontraram uma surpresa desagradável. O cadeado do portão principal estava quebrado e uma folha de papel fora cravada na madeira com uma faca de caça. Sebastião arrancou o bilhete com cuidado, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao ler o conteúdo. Você recusou $30.000 e optou pela guerra. Agora, a oferta não é mais sobre dinheiro, mas sobre consequências. Ninguém recusa Ricardo Mendonça e sai impune. Você tem 24 horas para reconsiderar, ou descobrirá o que realmente significa perder. A ameaça, tão direta e arrogante, deixou claro que, apesar da intervenção policial e das prisões da noite anterior, a situação estava longe de terminar. Na verdade, tinha acabado de se transformar em algo potencialmente muito mais perigoso. Precisamos alertar o delegado, disse Mariana, a voz trêmula. Sebastião assentiu gravemente, dobrando o papel com cuidado. Sim, e precisamos nos preparar. Ricardo Mendonça acaba de elevar as apostas e temo que não vá parar até conseguir o que quer, ou até ser detido. O delegado Clóvis chegou à fazenda menos de 1 hora depois que Sebastião relatou a ameaça pelo telefone. Seu semblante era grave quando examinou o bilhete deixado no portão. Isso é uma ameaça explícita, declarou, guardando cuidadosamente o papel em um envelope plástico para preservá-lo como evidência. Com isso, e o recibo encontrado no carro dos invasores, temos motivo suficiente para uma ordem de prisão preventiva contra Ricardo Mendonça. Ele vai negar que escreveu isso, argumentou Sebastião. Provavelmente mandou algum capacho fazer o serviço sujo, como sempre. Mesmo assim, o bilhete menciona especificamente os $30.000 que ele ofereceu a você. Pouquíssimas pessoas sabiam desse valor exato, ponderou Clóvis. Além disso, a ameaça faz referência direta a ele pelo nome. Isso reforça nossa acusação. Enquanto conversavam, Mariana observava a movimentação na estrada através da janela da sala. De repente, endireitou-se alarmada. Pai, delegado, tem um carro se aproximando. Parece ser o do Ricardo Mendonça. Os três dirigiram-se à varanda, a tempo de ver o veículo luxuoso estacionar próximo à casa. Para surpresa de todos, Ricardo não estava sozinho. Acompanhava-o um homem de terno escuro carregando uma pasta. Tenha cuidado, Sebastião, alertou Clóvis em voz baixa. Deixe que eu fale primeiro. Ricardo Mendonça desceu do carro com a elegância estudada de sempre, ajustando o paletó caro antes de se dirigir à varanda. Sua expressão era composta, quase cordial, como se não estivesse ciente da gravidade da situação. Boa tarde, cumprimentou com naturalidade. Vejo que o delegado Clóvis também está presente. Excelente. Isso facilita o que vim discutir. O senhor está ciente de que é suspeito de ordenar uma invasão à propriedade do senhor Sebastião, além de ameaçá-lo diretamente? Questionou Clóvis, mantendo-se firme. Ricardo sorriu suavemente, como se a pergunta fosse absurda. Justamente por isso estou aqui, delegado, para esclarecer esse terrível mal-entendido.
Fez um gesto para o homem que o acompanhava. Este é o Dr. Paulo Gomes, meu advogado. Ele explicará melhor a situação. O advogado deu um passo à frente, abrindo sua pasta para retirar alguns documentos. Os homens detidos ontem à noite, começou ele em tom profissional, foram de fato contratados por uma subsidiária da empresa do Sr. Mendonça. No entanto, suas ordens eram claras: apenas avaliar o cavalo para uma possível oferta de compra, já que o Sr. Sebastião havia recusado qualquer oportunidade de negociação formal. Avaliar um cavalo às 2 da manhã, armados e com ferramentas de arrombamento? Interrompeu Sebastião incrédulo. Isso é ridículo, Concordo que o horário foi inadequado, continuou o advogado imperturbável. E a presença de armas foi um erro grave. No entanto, esses homens agiram por conta própria ao portarem armamento e tentarem entrar à força na propriedade. Nunca receberam tais instruções do Sr. Mendonça. E quanto a isso? Perguntou Clovis, mostrando o bilhete ameaçador dentro do envelope plástico. Também vai dizer que seu cliente não tem nada a ver com esta ameaça explícita? Ricardo examinou o bilhete com uma expressão de surpresa que parecia quase convincente. Jamais escreveria algo assim, afirmou com veemência. Quem quer que tenha deixado essa mensagem está claramente tentando me incriminar. É muita coincidência, observou Sebastião, controlando a raiva que crescia dentro dele. Primeiro seus homens são pegos tentando roubar meu cavalo, e depois surge uma ameaça mencionando exatamente a quantia que você me ofereceu. Senhor Sebastião, interveio o advogado, meu cliente realmente demonstrou grande interesse em seu cavalo e fez uma oferta generosa por ele. Isso não é segredo. Qualquer pessoa com conhecimento desses fatos poderia usar essa informação para criar uma situação que o comprometesse. Clovis mantinha-se em silêncio, avaliando a situação. Era evidente que Ricardo Mendonça estava bem preparado para se defender de quaisquer acusações, com um álibi cuidadosamente construído e um advogado competente ao seu lado. Na verdade, continuou Ricardo, seu tom agora mais conciliador, vim aqui hoje por 2 motivos. Primeiro, para expressar meu profundo pesar pelo ocorrido ontem à noite e esclarecer que não tive qualquer envolvimento direto com as ações ilegais daqueles homens. Fez uma pausa teatral antes de continuar. E segundo, para fazer uma última proposta, totalmente legítima e transparente, pela compra do seu cavalo, Sr. Sebastião. Ainda insiste nisso? Perguntou Sebastião exasperado. Depois de tudo o que aconteceu, $40.000, anunciou Ricardo, ignorando a indignação de Sebastião. Em dinheiro imediatamente. E como gesto de boa-fé, assumirei todos os custos de quaisquer danos causados à sua propriedade pelos incidentes recentes. Um silêncio tenso pairou sobre a varanda. A quantia era astronômica, suficiente para transformar completamente a vida de Sebastião e Mariana. Com esse dinheiro, poderiam não apenas renovar a fazenda inteira e garantir a educação de Mariana, mas também viver confortavelmente por anos. Sebastião olhou para a filha, buscando algum sinal de como ela se sentia. Mariana sustentou seu olhar com firmeza, transmitindo silenciosamente seu apoio à decisão que ele tomasse. Senhor Mendonça, respondeu finalmente Sebastião, a voz controlada, vou dizer isso pela última vez, e espero que o senhor finalmente entenda. Trovão não está à venda. Não por 10.000, não por 40.000, não por quantia alguma. Ricardo manteve a compostura, mas um músculo contraiu-se quase imperceptivelmente em seu maxilar. Compreendo, disse ele suavemente. É claro que respeito sua decisão, embora a considere imprudente. Isso soa como outra ameaça, Sr. Mendonça, observou Clovis, estreitando os olhos. De forma alguma, delegado, respondeu Ricardo rapidamente. Apenas uma observação de que, em tempos difíceis como estes, recusar uma oferta tão generosa poderia ser considerado pouco sensato de um ponto de vista financeiro. Virou-se então para Sebastião, estendendo um cartão de visitas. Caso mude de ideia nas próximas 24 horas, minha oferta permanece válida. Depois disso, infelizmente terei que retornar à capital para outros negócios. Sebastião não fez movimento algum para aceitar o cartão,
que acabou sendo delicadamente colocado sobre a pequena mesa da varanda. Bem, nesse caso, não tomarei mais do seu tempo, concluiu Ricardo, fazendo um gesto para seu advogado. Delegado Clovis, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Com isso, os dois homens retornaram ao carro e partiram, deixando uma nuvem de poeira no caminho de terra. Ele é bom, comentou Clovis, observando o veículo se afastar. Veio pessoalmente, fez uma proposta legítima na minha presença, demonstrou cordialidade e respeito. Tudo calculado para parecer inocente. O que fazemos agora? Perguntou Mariana preocupada. Ele mencionou 24 horas, assim como no bilhete. Clovis franziu a testa pensativo. Não podemos prendê-lo apenas com base no recibo e no bilhete. Ele tem um álibi pronto e explicações plausíveis para tudo. Precisamos de provas mais concretas. E enquanto isso, insistiu Sebastião, fico esperando que ele tente algo pior? Vou deixar um dos meus homens aqui, decidiu Clovis, e farei rondas frequentes durante as próximas 24 horas. Além disso, acrescentou, olhando diretamente para Sebastião, tenho uma ideia que pode nos ajudar a expor Ricardo Mendonça de uma vez por todas. O restante do dia transcorreu com tensão palpável. O policial designado por Clovis, um jovem cabo chamado Ernesto, posicionou-se estrategicamente na entrada da propriedade. Sebastião, Mariana e Zé das Couves reforçaram ainda mais a segurança ao redor do estábulo, criando um sistema de alarmes improvisados em pontos-chave. Joaquim também apareceu para ajudar, trazendo consigo a espingarda e uma determinação férrea de proteger os amigos. Então ele teve a audácia de aparecer aqui e fazer outra oferta? Perguntou indignado, após ouvir o relato de Sebastião. E aumentou para 40 mil, confirmou Mariana. Mas papai recusou na hora. É claro que recusou, afirmou Joaquim com convicção. Há coisas que o dinheiro não compra, e a dignidade de um homem é uma delas. À medida que a noite se aproximava, Clovis retornou à fazenda, agora acompanhado por mais 2 policiais. Reuniu todos na sala da casa de Sebastião para explicar seu plano. Ricardo Mendonça é esperto demais para se incriminar diretamente, começou ele. Sempre usa intermediários, sempre mantém uma camada de separação entre suas ordens e as ações ilegais. Então, como vamos pegá-lo? Questionou Sebastião. Fazendo com que ele pense que venceu, respondeu Clovis com um sorriso estratégico. E para isso precisamos que Trovão desapareça esta noite. Como assim? Perguntou Mariana confusa. Se Ricardo Mendonça acreditar que alguém roubou o cavalo antes dele, ou que vocês esconderam Trovão para protegê-lo, ele vai reagir. Pessoas como ele não suportam ser superadas ou enganadas, e na raiva, cometem erros. Sebastião assentiu lentamente, compreendendo a estratégia. Quer usar Trovão como isca? De certa forma, confirmou Clovis. Mas o cavalo estará perfeitamente seguro. Vamos levá-lo para um local protegido, fora da fazenda, com vigilância policial constante. Enquanto isso, espalharemos a notícia de que Trovão desapareceu misteriosamente durante a noite. E depois? Perguntou Joaquim. Esperamos, respondeu o delegado. Ricardo Mendonça vai querer descobrir onde está o cavalo. Provavelmente mandará seus homens investigarem. Talvez até tente abordar vocês diretamente. E quando fizer isso, teremos nossa armadilha pronta. Sebastião trocou olhares com Mariana, ambos avaliando o plano. Era arriscado, certamente, mas poderia ser a única forma de encerrar definitivamente aquela situação. Vamos fazer isso, decidiu Sebastião finalmente. Mas com uma condição. Quero estar presente onde quer que Trovão seja levado. Não vou deixá-lo sozinho em um momento como este. Clovis concordou, e o grupo passou a discutir os detalhes da operação que seria executada ainda naquela noite, enquanto as horas avançavam e o prazo de 24 horas de Ricardo Mendonça se aproximava inexoravelmente. A operação começou pouco depois da meia-noite. Sob a proteção da escuridão, Sebastião conduziu Trovão para fora do estábulo com extremo cuidado para não fazer barulho. O cavalo, como se sentisse a gravidade da situação, manteve-se surpreendentemente silencioso, seguindo seu dono com passos leves pela propriedade. Na entrada da fazenda, um caminhão fechado para transporte de animais
aguardava com o motor desligado. 2 policiais à paisana, enviados especialmente por Clovis de uma delegacia da cidade vizinha para evitar reconhecimento, ajudaram a conduzir Trovão para dentro do veículo. "Vou com ele", sussurrou Sebastião, já subindo na parte traseira do caminhão. Clovis assentiu, entregando-lhe um radiocomunicador. "O local é seguro, uma antiga fazenda modelo da Polícia Estadual, a cerca de 1 hora daqui. Meus homens já estão posicionados lá e a área está isolada. Ninguém vai encontrá-los." Mariana aproximou-se, abraçando o pai brevemente. "Tenha cuidado", pediu. "Vou ficar bem com Joaquim e o cabo Ernesto." Sebastião beijou a testa da filha, sentindo um aperto no peito ao deixá-la para trás, mesmo sabendo que ela estaria protegida. "Qualquer movimento suspeito, use o rádio imediatamente", recomendou Clovis a Mariana e Joaquim. "E lembrem-se, a história oficial é que Trovão desapareceu durante a noite e vocês não têm ideia de onde ele possa estar." O caminhão partiu silenciosamente, luzes apagadas até atingir a estrada principal. Sebastião, sentado no compartimento de carga ao lado de Trovão, acariciava o pescoço do animal para mantê-lo calmo durante o trajeto. A escuridão quase completa era quebrada apenas pelo fraco brilho da lua que entrava pelas pequenas aberturas de ventilação. "Está tudo bem, meu velho", murmurava. "Logo isso tudo acaba e voltamos para casa." Trovão, com aquela sabedoria silenciosa que os animais parecem possuir, mantinha-se sereno, ocasionalmente encostando o focinho no ombro de Sebastião como se quisesse tranquilizá-lo. Enquanto isso, na fazenda, Mariana, Joaquim e o cabo Ernesto organizavam a encenação. Abriram o cadeado do estábulo, deixando a porta entreaberta como se alguém tivesse entrado à força. Espalharam um pouco de feno pelo chão, derrubaram alguns objetos e criaram marcas de cascos na terra que levavam até a cerca dos fundos, onde simularam uma ruptura. "Agora esperamos", disse Joaquim, observando o trabalho concluído. "Quando o sol nascer, daremos o alarme sobre o desaparecimento de Trovão." As horas seguintes transcorreram lentamente. Mariana não conseguiu dormir, alternando-se com Joaquim na vigília pela janela da sala, de onde tinham uma visão clara da estrada principal. O cabo Ernesto mantinha-se em patrulha constante ao redor da propriedade, atento a qualquer movimento suspeito. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o horizonte, Joaquim levantou-se de sua cadeira. "Hora do show", anunciou dirigindo-se ao estábulo. Minutos depois, seus gritos alarmados ecoavam pela propriedade. "Mariana, o Trovão sumiu. Alguém levou ele durante a noite." Mariana correu para fora, interpretando com perfeição o papel de jovem desesperada. "Como assim? Não é possível." O cabo Ernesto também se aproximou rapidamente, fingindo surpresa ao ver o estábulo violado. "Vou chamar reforços", declarou, usando o rádio para contatar a delegacia em um tom urgente. A notícia do roubo de Trovão espalhou-se rapidamente pela região. Clovis chegou à fazenda menos de 1 hora depois, acompanhado por outros 2 policiais, todos simulando uma investigação minuciosa. Vizinhos começaram a aparecer, oferecendo ajuda para procurar o cavalo, e logo a propriedade estava repleta de pessoas. "Algum sinal dele?" perguntou alguém na pequena multidão. "Nada ainda", respondeu Clovis em voz alta, certificando-se de ser ouvido por todos. "Parece um trabalho profissional, nem rastros deixaram." Discretamente, o delegado verificou se seu homem, posicionado estrategicamente na cidade, já havia deixado vazar a notícia para pessoas próximas a Ricardo Mendonça. O plano dependia dessa informação chegar rapidamente aos ouvidos do empresário. Não precisaram esperar muito. Por volta das 10 da manhã, o carro luxuoso de Ricardo Mendonça foi avistado na estrada que levava à fazenda. O empresário parecia nervoso quando desceu do veículo, o que contrastava com sua habitual compostura. "Soube do ocorrido", disse ele, aproximando-se de Mariana com aparente preocupação. "Que terrível seu cavalo roubado assim. Tem alguma pista dos responsáveis?" Mariana sustentou o olhar dele, percebendo a ansiedade mal disfarçada em seus olhos. "Nenhuma", respondeu,
observando atentamente cada reação. O senhor parece bastante preocupado com o desaparecimento de Trovão, senhor Mendonça. Bem, é natural, respondeu ele, passando a mão pelo cabelo impecavelmente penteado. Afinal, eu tinha grande interesse nesse animal. E agora? Perguntou Clovis, aproximando-se discretamente. Sua oferta de $40.000 não faz mais sentido, já que o cavalo desapareceu. Ricardo pareceu momentaneamente confuso, como se não soubesse como reagir àquela situação inesperada. É uma pena, realmente, murmurou. Espero que o encontrem logo. Sua inquietação era palpável. Caminhou pelo pátio, observando o estábulo violado, as marcas na terra, fazendo perguntas que pareciam calculadas para obter informações específicas. Por onde os ladrões entraram exatamente? Alguém ouviu algo? Tem ideia de para onde poderiam ter levado o animal? Clovis observava tudo com atenção, notando como Ricardo checava discretamente o relógio a cada poucos minutos, como se esperasse por algo. Foi quando o celular do empresário tocou. Ele afastou-se rapidamente para atender, mas não o suficiente para que Clovis, com sua audição treinada, não captasse parte da conversa. Como assim? Não encontraram? Procurem melhor. Não é possível que tenha simplesmente desaparecido. Verifiquem todas as fazendas vizinhas, perguntem nas estradas, façam o que for necessário. Quando Ricardo retornou, seu rosto estava vermelho de raiva contida. Clovis trocou um olhar significativo com Mariana. O plano estava funcionando perfeitamente. Ricardo Mendonça estava exatamente onde queriam, desequilibrado, nervoso e prestes a cometer um erro. Vou precisar me retirar, anunciou o empresário abruptamente. Assuntos urgentes na cidade, mas gostaria de ser informado caso encontrem o cavalo. Certamente, respondeu Clovis com cordialidade estudada. O manteremos atualizado sobre qualquer desenvolvimento, senhor Mendonça. Assim que o carro do empresário desapareceu na estrada, Clovis reuniu Mariana, Joaquim e seus policiais. Ele mordeu a isca, declarou satisfeito. Está desesperado para encontrar Trovão antes de qualquer um. Provavelmente acha que vocês esconderam o cavalo para evitar vendê-lo. E agora? Perguntou Mariana. Agora vem a parte mais importante do plano, respondeu Clovis. Vamos rastreá-lo discretamente e ver o que faz. Tenho homens prontos para segui-lo. E devemos manter contato constante com seu pai para garantir que Trovão continua seguro. No esconderijo, Sebastião recebia atualizações periódicas pelo rádio. A fazenda modelo da polícia era um local tranquilo e isolado, com um pequeno estábulo confortável onde Trovão se acomodara sem grandes problemas. Os policiais designados para a proteção mantinham-se vigilantes, verificando periodicamente o perímetro. O Ricardo apareceu na fazenda como esperávamos, informou Clovis pelo rádio. Está claramente perturbado com o desaparecimento de Trovão e dando ordens a seus homens para encontrá-lo a qualquer custo. Tome cuidado, delegado, alertou Sebastião. Esse homem é perigoso quando contrariado. Estamos bem preparados, tranquilizou Clovis. Na verdade, estamos contando com essa reação dele. À medida que o dia avançava, os policiais que seguiam Ricardo relatavam seus movimentos. O empresário visitara vários locais na cidade, encontrando-se com homens de aparência suspeita em um bar afastado, fazendo ligações constantes e parecendo cada vez mais agitado. Ele está organizando uma busca paralela, concluiu Clovis, reunindo as informações. Contratou pessoas para vasculhar a região toda atrás de Trovão. Isso prova que ele está envolvido, observou Mariana. Ajuda, mas precisamos de mais, respondeu o delegado. Um empresário poderia argumentar que apenas queria encontrar o cavalo para comprá-lo legitimamente. Precisamos que ele se incrimine de maneira mais direta. A chance veio ao entardecer. Um dos policiais infiltrados conseguiu gravar uma conversa de Ricardo com dois homens em um restaurante isolado nos arredores da cidade. Na gravação, claramente irritado, o empresário dizia: "Não me interessa como vocês vão fazer. Encontrem esse maldito cavalo. Já gastei uma fortuna tentando colocar as mãos nele. Contratei gente para tirá-lo daquela fazenda ontem à noite e agora descubro que alguém se antecipou? É inaceitável. $5.000 para quem encontrá-lo primeiro.
e mais 5.000 se conseguirem trazê-lo diretamente para mim sem envolver a polícia. Clovis sorriu ao ouvir a gravação. Era exatamente o que precisavam. Uma confissão direta do envolvimento de Ricardo na tentativa de roubo da noite anterior. Conseguimos, anunciou para Mariana e Joaquim. Agora temos provas concretas contra ele. Vou solicitar imediatamente um mandado de prisão. Enquanto isso, os homens contratados por Ricardo intensificavam as buscas na região. Um deles, mais persistente, começou a fazer perguntas nas proximidades da fazenda modelo onde Trovão estava escondido, levantando suspeitas dos policiais de guarda. Temos um problema, informou um dos policiais para Sebastião. Alguém está circulando na área fazendo perguntas sobre cavalos. Pode ser coincidência, mas é melhor reforçarmos a segurança. Sebastião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estariam prestes a ser descobertos? A armadilha funcionaria a tempo ou Ricardo Mendonça conseguiria localizar Trovão antes que pudessem prendê-lo? A noite caía rapidamente quando Sebastião recebeu o alerta pelo rádio. O desconhecido que fazia perguntas na região havia sido visto novamente, desta vez mais próximo da fazenda modelo. Ele parece saber o que está procurando, informou o policial. Perguntou especificamente sobre um cavalo negro trazido recentemente para a área. Sebastião trocou olhares preocupados com os dois policiais que o acompanhavam. Trovão, alheio às tensões humanas, comia tranquilamente seu feno no pequeno estábulo. Precisamos estar preparados, decidiu um dos policiais, verificando sua arma. Se esse homem estiver trabalhando para Ricardo Mendonça, pode tentar algo drástico. Não tiveram que esperar muito. Menos de 1 hora depois, o farol de uma caminhonete iluminou brevemente a entrada da propriedade antes de ser apagado. O motor silenciou, mas ninguém desceu imediatamente do veículo. Os policiais posicionaram-se estrategicamente, um deles conduzindo Sebastião para dentro do estábulo, junto a Trovão. Fique aqui, instruiu em voz baixa. Se algo der errado, há uma saída pelos fundos que leva diretamente ao pasto. Use-a. Sebastião assentiu, acariciando o pescoço de Trovão para mantê-lo calmo. O cavalo, sentindo a tensão, mantinha-se atento, as orelhas erguidas captando cada som. Lá fora, 2 homens desceram finalmente da caminhonete, movendo-se com cautela pela propriedade. Conversavam em sussurros, claramente tentando não ser detectados. Tem certeza que é aqui? Perguntou um deles. Não parece um lugar onde esconderiam um cavalo valioso. Certeza absoluta, respondeu o outro. Meu contato viu um caminhão de transporte animal chegando aqui ontem à noite. E essa fazenda pertence à polícia. É o esconderijo perfeito. Os policiais ocultos nas sombras esperaram que os invasores se aproximassem mais. Quando estavam a poucos metros do estábulo, fizeram seu movimento. Polícia! Parados! Gritou um deles, iluminando os suspeitos com uma lanterna potente. O que aconteceu a seguir foi rápido e confuso. Os homens tentaram correr, mas foram cercados. Um deles sacou uma arma, provocando uma reação imediata dos policiais. Tiros foram disparados, e por um momento terrível, o caos se instalou. Dentro do estábulo, Sebastião abraçou o Trovão, tentando acalmá-lo enquanto o animal relinchava assustado com o barulho. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, mas foram apenas segundos, o silêncio retornou. Situação controlada, anunciou um dos policiais, entrando no estábulo. Um deles está ferido, mas não é grave. O outro se rendeu sem resistência. Quem são eles? Perguntou Sebastião, ainda abraçado a Trovão. Caçadores de recompensas contratados por Ricardo Mendonça. Confessaram tudo assim que perceberam a encrenca em que se meteram. E o melhor, o mais falante tem uma gravação no celular, uma conversa com Ricardo detalhando exatamente o que deveriam fazer quando encontrassem Trovão. Sebastião soltou um suspiro de alívio. Com essas novas evidências, finalmente poderiam encerrar aquele pesadelo. Enquanto isso, na cidade, o delegado Clovis preparava-se para executar o mandado de prisão contra Ricardo Mendonça. Com a gravação obtida no restaurante e os depoimentos dos homens detidos na noite anterior, tinha provas suficientes para acusá-lo formalmente. Ricardo estava jantando no restaurante do hotel
quando Clóvis e 2 policiais entraram. O empresário mal teve tempo de registrar surpresa antes que o delegado se aproximasse de sua mesa. Ricardo Mendonça, o senhor está preso pelos crimes de tentativa de furto qualificado, formação de quadrilha, ameaça e coação no curso do processo, anunciou Clóvis em voz alta para que todos os presentes ouvissem. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor no tribunal. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Por um momento parecia que tentaria protestar ou resistir, mas ao ver a determinação nos olhos do delegado e a presença dos outros policiais, simplesmente abaixou a cabeça. Meu advogado vai resolver isso rapidamente, murmurou enquanto era algemado. Não conte com isso, rebateu Clóvis. Seus homens foram pegos em flagrante tentando invadir propriedade policial esta noite e estão muito dispostos a colaborar. E temos gravações suas ordenando o roubo do cavalo e oferecendo recompensas por ações ilegais. Enquanto Ricardo era conduzido para a viatura policial, uma pequena multidão de curiosos havia se formado, incluindo alguns jornalistas locais. O empresário, sempre tão preocupado com sua imagem pública, agora era fotografado em seu momento de maior humilhação. O mais irônico, comentou um dos policiais, é que se ele tivesse simplesmente aceitado o não do Sebastião desde o início, nada disso teria acontecido. Na manhã seguinte, Sebastião e Trovão finalmente puderam retornar à fazenda. Quando a caminhonete chegou, trazendo o cavalo, Mariana correu para recebê-los, abraçando o pai com força e depois acariciando o focinho de Trovão com lágrimas nos olhos. Acabou, filha, disse Sebastião, sorrindo cansado, mas aliviado. Ricardo Mendonça está preso e não vai incomodar mais. Joaquim, que também aguardava o retorno do amigo, aproximou-se com um jornal na mão. Você virou celebridade, Sebastião, brincou, mostrando a primeira página que trazia a manchete. Fazendeiro resiste a empresário milionário e causa sua prisão por esquema criminoso. Sebastião balançou a cabeça, desconfortável com a atenção. Só fiz o que qualquer homem de bem faria. Defendi o que era meu, o que tinha valor para mim. Nos dias que se seguiram, a história ganhou notoriedade regional. Jornalistas apareceram na fazenda querendo entrevistar o herói que enfrentou o poder do dinheiro. Sebastião, avesso aos holofotes, recusou a maioria dos pedidos, preferindo retornar à rotina tranquila com sua filha e Trovão. Ricardo Mendonça, por outro lado, enfrentava sérias acusações. Seus advogados tentavam minimizar os danos, mas as evidências eram contundentes. Além das gravações e dos depoimentos dos homens contratados, o recibo encontrado no carro dos primeiros invasores foi diretamente ligado a uma conta bancária controlada por ele. 2 semanas após a prisão de Ricardo, o delegado Clóvis fez uma visita à fazenda de Sebastião, trazendo novidades. A juíza negou o pedido de habeas corpus, informou, aceitando o café que Mariana lhe oferecia. Ricardo vai responder ao processo preso. E há mais. Outros empresários estão surgindo com denúncias contra ele. Parece que roubar cavalos era apenas a ponta do iceberg. O que acontece agora? Perguntou Mariana. Ele provavelmente tentará um acordo, oferecendo informações sobre outros esquemas em troca de uma pena reduzida. Mas, independentemente disso, sua reputação está destruída. O império que construiu com base em intimidação e métodos questionáveis está desmoronando. Sebastião escutava em silêncio, um sentimento complexo no peito. Não sentia alegria pelo infortúnio de Ricardo, mas havia uma sensação inegável de justiça sendo feita. Sabe, disse finalmente, nunca foi sobre dinheiro, nem sobre o cavalo no fim das contas. Não? Questionou Clóvis curioso. Não, foi sobre princípios, sobre não permitir que alguém acostumado a comprar tudo e todos me forçasse a abrir mão do que eu valorizo. Trovão, continuou, olhando pela janela onde o cavalo pastava tranquilamente. Representa mais do que um animal. Representa minha história, meus valores, coisas que não têm preço. Mariana sorriu, orgulhosa do pai. Nos últimos dias, enquanto organizava seus documentos para a faculdade de veterinária, refletira muito sobre o que havia aprendido com toda aquela situação. O Sr. Mendonça nunca entendeu isso, observou ela. Para ele,
Tudo e todos tinham um preço. Não conseguia conceber que existem pessoas para quem alguns valores são inegociáveis. Clovis assentiu, compreendendo profundamente. É por isso que ele perdeu. Não por falta de dinheiro ou poder, mas porque subestimou a força dos princípios. Nas semanas seguintes, a vida na fazenda gradualmente retornou à normalidade. Com a bolsa de estudos garantida e alguma economia guardada, Mariana preparava-se para iniciar sua jornada na faculdade. Sebastião, apesar da saudade antecipada da filha, sentia-se genuinamente feliz por vê-la seguir seu sonho. Joaquim continuava sendo o vizinho leal e prestativo, visitando regularmente para partilhar um café e as novidades da região. A amizade entre os dois, fortalecida pelos eventos recentes, era um lembrete constante do valor das relações verdadeiras. Quanto a Trovão, o velho cavalo parecia não ter sido afetado por toda a agitação ao seu redor. Continuava majestoso em sua simplicidade, galopando pelos campos com a mesma elegância de sempre, embora talvez um pouco mais ciente do vínculo especial que compartilhava com seu dono. Numa tarde dourada de outono, Sebastião sentou-se na varanda, observando o Trovão pastando tranquilamente. Mariana, que arrumava suas últimas coisas para a partida no dia seguinte, juntou-se a ele com 2 xícaras de café. "Sabe, pai", disse ela, entregando-lhe uma das xícaras. "Estive pensando. O senhor Mendonça ofereceu $40.000 por Trovão. Com esse dinheiro, poderíamos ter reformado a fazenda inteira, comprado equipamentos novos. Minha faculdade estaria garantida sem preocupações. A vida seria muito mais fácil." Sebastião tomou um gole do café, ponderando. Seria mais fácil, sim. Mas seríamos as mesmas pessoas? Mariana refletiu por um momento, observando o Trovão ao longe. "Não", concluiu finalmente. "Não seríamos. E é por isso que sou tão orgulhosa de ser sua filha." Os dois permaneceram em silêncio, compartilhando aquele momento precioso. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, muito semelhante àquele entardecer em que toda a história começara, quando Ricardo Mendonça aparecera pela primeira vez oferecendo $10.000 por Trovão. Naquela ocasião, Sebastião recusara, fiel aos seus princípios. E agora, mesmo tendo enfrentado tantos perigos e dificuldades por causa dessa decisão, não havia arrependimento em seu coração. Apenas a certeza tranquila de que algumas coisas realmente não têm preço. Trovão, como se sentisse os pensamentos de seu dono, ergueu a cabeça e relinchou suavemente na direção da varanda. Sebastião sorriu. Em um mundo onde tudo parecia estar à venda, aquele cavalo representava algo diferente, a lembrança de que os verdadeiros tesouros da vida não podem ser comprados, apenas vividos, honrados e preservados com dignidade.